Bem-vindo ao projeto Leitura Compartilhada. Eu sou Márcia Cel, sou psicóloga clínica, CBT em análise bioenergética e trabalho com a bioenergética há mais de 20 anos. Estou aqui com vocês hoje para a leitura do capítulo 2 do livro Bioenergética de Alexander Lowen. O capítulo 2 é sobre o conceito de energia. A leitura compartilhada é um grupo de leitura no qual, no primeiro momento, eu apresento a minha leitura do capítulo e depois a gente abre para discussão. Esse projeto aconteceu do dia 2 de setembro de 2020 ao dia 18 de novembro de 2020. E essa leitura do capítulo 2 aconteceu no dia 16 de setembro. Então, espero que você usufrua, goste da nossa leitura compartilhada e venha fazer parte do grupo no próximo livro que a gente vai ler. Até lá! Então, a gente começa lá com o conceito de energia, né? Então, energia, né, do grego vem dentro e trabalho ou obra. Mas eu quis trazer essa definição porque logo na sequência, né, fala das grandezas físicas, mas fala da interrelacionamento, né? Então é sempre a energia, existe um relacionamento, existe uma troca. Às vezes a gente pode ter a sensação que a gente acordou com uma energia boa naquele dia, mas se eu encontro alguém que está com uma energia não tão boa, eu troco com essa pessoa. Então, o que eu achei interessante nesse conceito de energia que vem lá do dicionário é justamente esse aspecto do momento e da troca. E aí, para nós da psicologia, a gente vai falar do encontro, da importância do encontro, né? Então, a energia, ela está em relação, ela reage de acordo com o meio onde ela está. E esse meio, a gente está falando de algo interno, que é o nosso corpo, e de algo externo, quando a gente pensa na expansão desse corpo e na relação com o mundo, com as pessoas e todas as relações que a gente tem na vida. Próximo, a gente vai falar de energia, carga, descarga, fluxo e movimento, né? Então, a energia, ela está envolvida em todos os processos da vida. A energia, para a psicologia, ela foi primeiro descrita como pulsão de vida, que é força de vida, né? Essa força de vida, ela está em todo ser vivo. Todo ser vivo tem uma energia ou tem uma força que garante a sobrevivência e que garante o prazer. Então, quando a gente fala de pulsão de vida para a psicologia, a gente está falando de princípio de prazer, de busca do prazer. Ela tem uma direção, é uma direção que vai para a vida. A energia, ela advém da combustão do ar mais o alimento, né? Então, a massa mais o ar é igual a energia. O ar, ele é super importante na bioenergética, porque todos os trabalhos corporais, eles iniciam ou eles partem da respiração. Então, quando eu respiro, eu estou colocando combustível no meu corpo. Eu estou aumentando a quantidade de energia que eu tenho. Não seria a quantidade de energia, eu estou potencializando essa energia, certo? Porque o meu corpo ele vai armazenar mais energia ou menos energia de acordo com o meu processo, de acordo com a minha estrutura de personalidade, de acordo com a minha relação com o mundo. Então, o que acontece principalmente nos processos de grupo, né? O grupo compartilha essa energia, o grupo faz esse movimento de mobilização dessa energia no sujeito. E a gente também, quando a gente não quer sentir alguma coisa, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de respirar até que a gente diminua o quanto de energia ou diminua a potência para o movimento. Então, se eu tenho energia, eu consigo fazer o movimento, e se eu não tenho energia, eu vou ficando paralisado, né? E o ponto máximo dessa paralisia seria a morte. Quando a gente morre, a última coisa que a gente faz é a última expiração. A gente fica sem ar no organismo. E aí para tudo
e tem um congelamento desse corpo, né? Então, a quantidade de ar que tem disponível para combustão no meu corpo é a quantidade de energia que eu disponho para entrar em contato com os meus afetos. Quando eu estou vivenciando uma situação muito difícil, muito dolorida, muito triste ou de muita raiva, a tendência é eu diminuir a respiração para diminuir a energia para esses afetos ou para esses sentimentos. Então, a quantidade que o indivíduo carrega e como ele a usa determinarão sua personalidade e refletirão nela. E aí a gente vai falar um pouquinho da pessoa deprimida, que ela também está energeticamente deprimida. Então, ela não tem fome, ela não tem força para sair da cama, ela não tem vontade de nada, né? Então, você pode perguntar para uma pessoa deprimida o que ela quer, o que ela deseja, e ela quer ficar quietinha. Por quê? Porque quanto menos movimento, menos respiração e menos expressão. A depressão, né, ela, na minha opinião, é uma falha na autoconsciência e na autoexpressão. Então, o que acontece, na minha opinião, com a pessoa deprimida? Ela está gastando a energia que ela tem para não sentir, entende? Ela tem tanto medo do que ela possa sentir. Vamos pensar uma pessoa deprimida com impulsos suicidas, por exemplo. A gente está falando do Setembro Amarelo, da questão da prevenção do suicídio. Se essa pessoa que está deprimida, ela respira, ela tem força para ação. E se ela está muito conectada com esses pensamentos suicidas, ter força para ação pode significar tomar a atitude de cometer o suicídio. Então, para autopreservação, ela também conserva essa depressão. Então, quando a gente vai trabalhar com a pessoa deprimida, a gente tem que ir pouco a pouco aumentando essa carga energética. E esse pouco a pouco é num processo de integração. Então, a primeira ação é ampliar a respiração. Quando eu amplio a respiração, eu trago um pouco mais de energia para o corpo. Mas esse pouco mais de energia para o corpo pode representar uma ameaça naquele momento. Então, a gente tem que pensar numa questão energética de equilíbrio. Por isso que a bioenergética trabalha muito com carga, descarga, fluxo e movimento. Porque o que é isso? Eu carrego o corpo e eu gasto essa energia. Então, o Lowen fala bem bonito aí nesse texto que a gente está tratando hoje, né, que é sobre o conceito de energia, o quanto que as crianças elas precisam de mais energia, porque parte da energia delas está sendo gasta no desenvolvimento, no crescimento, no aprendizado, né? Então, tudo que ela tem que se adaptar e aprender, ela tem um gasto energético. Então, a criança, ela parece que não tem fim a energia dela e ela faz esse processo de um jeito muito potente. Voltando para a história do deprimido, eu vou fazendo esse movimento de integração, até que o corpo vai se adaptando e aprendendo a suportar um pouco mais de vida, tá? Então, o importante no processo psicoterapêutico da abordagem da bioenergética é a gente ter essa energia circulando no corpo. A energia circulando no corpo, ela significa vida, né? Significa ter acesso aos sentimentos, ter acesso às relações, estar presente na relação. Seguindo aqui, então, a gente vai pensar nas polaridades, né? Carga e descarga, expansão, contração, inspiração, expiração, yin e yang, dentro e fora, dar, receber, entrar e sair, enfim, todas as polaridades. E aí a gente vai pensar que o que impede a vida de fluir é a rigidez. E às vezes a gente desenvolve uma rigidez no relaxamento, né? A gente nunca pensa nisso, a gente sempre pensa assim, eu estou muito estressado, ou meu corpo está muito cansado, enfim, pelo excesso de carga.
E a gente acha que sempre a descarga, ela, né, o corpo descarregado ou a baixa energia, ela é um sinal de equilíbrio. E aí eu quero chamar a atenção que nem sempre, né? Que a gente precisa de um equilíbrio dinâmico. Então, eu preciso da energia necessária para o movimento, para eu ir para a vida, para eu estar nas relações. E aí, quando eu fico muito na outra polaridade, na baixa energia, eu vou me aproximando também de uma rigidez. Aqui a gente podia falar, eu não sei que contato vocês têm com a teoria polivagal, que é uma teoria que está sendo bastante estudada agora, é um processo neurológico, que fala do campo. Eu esqueci como se chama, mas é uma faixa de equilíbrio dinâmico. E quando a gente ultrapassa o limite do estresse, é como se a gente ficasse preso num estresse constante. Ou quando a gente vai para esse relaxamento e a gente fica também preso nessa baixa de energia. Então, o movimento dinâmico é a gente poder circular nessas ondas e trazer a vida para o corpo. Então, tudo que acontece em cada organismo vivo são expressões do seu ser, né? É a autoexpressão que leva ao equilíbrio, ao prazer e à satisfação. Quando eu estou falando desse prazer ou dessa expressão, se meu corpo está deprimido, algum sentimento relacionado a essa depressão está acontecendo no meu corpo, como uma tristeza muito profunda, né? Mas que eu ainda não tenho acesso a esse sentimento. E poder começar a respirar, começar a fazer esse movimento energético me coloca em contato tanto com o sentimento como com a origem desse sentimento ou aquilo que mobilizou esse lugar que eu tô hoje, né? Ou essa sensação que eu tô sentindo nesse momento. A respiração. A respiração mais profunda, a respiração. Vamos respirar? Eu tô percebendo que eu não tô respirando aqui, que eu tô passando rapidinho pelas pranchas. Me incomoda demais não estar olhando o rosto de vocês, né? Então eu vou propor que a gente respire um pouco agora. Que todo mundo pare esse momento aqui. Eu vou trazer o rostinho de vocês e a gente vai fazer uma respiração. Aí, sentadinhas mesmo, onde vocês estão, e a gente vai inspirar e soltar o ar com som. Isso. E vocês vão só observar nesse momento se isso é comum ou se isso é uma memória muito antiga no corpo de vocês. Isso que eu estou dizendo é respirar. Quanto de respiração você traz para o seu dia a dia, ou quanto você respira só um pouquinho para sobreviver. Lembrando sempre que respiração tem a ver com pulsão de vida, né? Se eu estou vivo, eu estou respirando, mas eu posso respirar mais profundamente e produzir mais energia no meu corpo, ou eu posso respirar bem curtinho e ir mantendo uma constante energética que me garanta apenas a sobrevivência. Então, lá na respiração, a gente vai olhar aqui que a respiração mais profunda abre a garganta, relaxa o diafragma e permite que uma onda percorra todo o corpo, ativando a consciência corporal das tensões musculares e promovendo os desbloqueios necessários à autoexpressão. Neste movimento, é natural que conteúdos reprimidos venham à tona. Então, o conceito de tensões musculares crônicas é o conceito do Reich de couraça muscular. Ele vai dizendo como é que isso se desenvolve, né? Isso tem uma função de proteção. Então, quando eu quero ou quando eu preciso me proteger de algum sentimento, eu diminuo a respiração e eu foco não nas sensações, e sim na razão. É como se tivesse uma supremacia daquilo que eu penso para aquilo que o meu corpo sente. E aí o corpo ele vai se adaptando para dar suporte para essa vivência.
Então, a principal tensão muscular do nosso corpo localiza-se no diafragma, que é um músculo bem grande que ele se mobiliza na respiração. Então, quando eu respiro profundamente, eu abro esse canal de comunicação, ou eu abro essa expressão daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivenciando. A priori, o choro não está associado à tristeza, tá? Então, a bioenergética não vê o choro só como tristeza. A gente, quando começa a chorar, e poucas pessoas conseguem chorar em público, mas o choro, ele é sempre associado à tristeza, ao sofrimento, à dor. Então, as pessoas sempre vêm e falam para você assim, o que está acontecendo, né? Para nós da bioenergética, pode sim estar acontecendo algo, mas não necessariamente. O choro ele vem como uma expressão de uma compressão que se descomprime. Então, eu estou guardando algo que eu não sei bem o que é, mas que dá um aperto no peito. E aí, quando eu relaxo esse aperto no peito, o choro vem espontaneamente. E aí podem vir sentimentos, ou pode ser só uma descarga muscular, uma descarga energética que alivia a concentração ou a capacidade de suportar a energia, porque o excesso de energia também dói. Às vezes a gente tem muita energia e não consegue realizar, e aí a gente está muito tenso por causa disso. Então o choro, a priori, ele não está associado à tristeza, e sim a uma descarga vegetativa do corpo. É o corpo se autorregulando, é o corpo encontrando um caminho para a expressão daquilo que ele nem sabe que ele está sentindo, tá? Então, a expressão aqui eu coloco como expressão de algo reprimido, que pode ser um sentimento, que pode ser um acontecimento. Por exemplo, eu brigo no trânsito e eu chego tremendo em casa. E aí eu nem sei que sentimento é aquele, mas quando eu consigo chorar, essa tremedeira pode me acalmar e aí vem um reequilíbrio desse organismo. Pode ser uma conversa que eu não consegui dar a resposta que eu gostaria de ter dado para aquela pessoa, né? Então, o choro, ele vem me ajudar nessa expressão. E o medo da expressão age para não expressão. Então, assim, eu seguro o choro pelo medo da perda de controle. Quando eu começo a chorar, eu perco o controle desse choro. Às vezes, quando eu quero controlar o choro, eu prendo a respiração. Mas quando eu permito que o choro venha, o choro ele ativa o nosso sistema parasimpático. E aí o corpo age por conta própria. Então, o medo ele pode contribuir para que eu guarde o choro para mim, que eu reprima esse choro e contribui também para não expressão, para não expressar os sentimentos. Todas as vezes que um conflito interno é vivenciado, ele passa a fazer parte daquele organismo. Então, pensando nessa fala um pouquinho anterior, né? Quando eu consigo trazer o choro e que essa resposta que eu não pude dar para a pessoa, ela vem com clareza e eu consigo me organizar dentro dessa resposta para planejar qual vai ser o meu próximo passo naquela relação, eu consigo integrar o meu organismo e não passar por cima dele e continuar agindo. Quando eu não integro através da autoexpressão, através da consciência daquilo que eu estou sentindo, talvez eu continue a briga, né? E aí eu vou potencializando essa briga que não tem um espaço de integração, porque eu não consigo reconhecer no meu corpo do que é que eu estou falando, né? Então, a capacidade de sentir a energia no corpo aumenta quando eu consigo dar um destino para essa energia, quando eu consigo dar um destino para aquilo que estava reprimido. E cada vez que acontece essa integração do organismo, essa integração energética, é como se eu pudesse ter mais pulsão de vida. Porque quando a pulsão de vida, ela vem sempre para fora. Ela vem sempre em busca do desejo, de realização do desejo.
Quando o meu desejo é frustrado, eu me recolho. E aí, pode ser que eu leve um dia, pode ser que eu leve uma semana, ou algum tempo para demonstrar o meu afeto de novo, ou o meu desejo. E aí, quando eu consigo mostrar esse desejo e integrar ele, ele consegue ter uma resposta, ele consegue ser visto e ser percebido. E às vezes o visto é visto por você mesmo, não é tão na relação com o outro, porque o outro também vai precisar vivenciar esse mesmo processo. Mas quando eu consigo dar destino para os meus afetos, para os meus sentimentos, é como se eu integrasse essa força criativa, essa força de ir em busca do desejo e ficasse mais forte nessa capacidade da pulsão de vida, de ir adiante e de seguir o meu caminho. Então, aí a gente vai falar de fluxo, né? O fluxo é o movimento da energia dentro do organismo, tá? Quando eu começo a trabalhar corpo, e aí em todas as abordagens corporais, sejam elas psicológicas ou não, né? Porque eu tenho as terapias corporais e as psicoterapias corporais. Mas quando eu começo a trabalhar o corpo, eu começo a mobilizar essa energia no corpo. E aí é como se eu sentisse um calor nesse corpo, e sentisse a vida. A vida é o líquido em movimento. Quando a gente fala de líquido, a gente está falando de circulação sanguínea, de todos os líquidos que compõem os linfas, tudo que toda a nossa 70% de porção de água que tem no nosso organismo. Então, tudo isso entra em movimento, né? E aí eu coloquei aqui como sangue, representante e portador do Eros, portador do amor, né? Não é à toa que a gente representa o amor com o coração, né? O coração é essa válvula que bombeia o sangue para o corpo todo, para irrigar todas as partes do corpo. E quando a gente está mobilizado por essa energia, a gente pode dizer que o sangue ferve nas veias, né? A gente não diz que a pessoa que ela está, como é que se diz, apagada ou que ela não sente nada. Não, essa pessoa é uma pessoa sanguínea, é uma pessoa que traz os afetos, que traz essa emoção para as relações, né, para a vida. Então, a vida emocional de um indivíduo depende da motilidade do seu corpo, né? Essa motilidade é aquilo que a gente encontra na bioenergética, que é a vibração, que é o movimento involuntário do corpo, tá? Então, eu posso sentir essa vida pulsando em cada célula do meu corpo. Então, o que acontece com o desenvolvimento? Quando a gente olha para um bebê, para uma criança, a gente vê que o corpo é vivo, né? Conforme vão acontecendo os traumas, e aí a gente vai falar de trauma físico e trauma psíquico, o corpo ele vai se adaptando aos traumas e encontrando novos caminhos para direcionar essa energia, ou novos caminhos que vão garantir a sobrevivência desse corpo, certo? Então, é como se aquele lugar onde houve a lesão ficasse necrosado ou ficasse com baixa circulação de energia. E isso vai comprometendo o meu modo de vida, né? Às vezes eu faço uma torção no corpo para compensar aquela lesão, quando a gente está falando de fisiologia. Às vezes eu diminuo a respiração para não sentir a tristeza do abandono. Então eu vou bloqueando que as emoções passem por ali, que essa energia circule por ali. Quando a gente traz à tona e a gente faz esse movimento todo de integração do self, é como se essa energia pudesse circular novamente pelo corpo e ter um fluxo de energia. Então, esse fluxo, na verdade, é essa carga, descarga e relaxamento, que é a capacidade do corpo de se mover, de reencontrar o próprio equilíbrio, de seguir o próprio caminho. Aí o Lowen diz assim: você é o seu corpo. Então, o que o indivíduo sente pode ser definido pela expressão do seu corpo. As emoções são fatos corporais. Literalmente, são movimentos ou impulsos dentro do corpo que, em geral, resultam numa ação externa.
Então, por exemplo, o corpo, quando a gente fala assim, o corpo não mente, o corpo não mente. Porque se eu tô brava, eu não consigo dar um sorriso. Eu consigo dar um sorriso amarelo, né? Eu consigo dar um sorrisinho, mais ou menos, que soa falso. Por quê? Porque esse sorriso não está integrado. Nesse momento, o que eu sinto é raiva, não é alegria. Então, não tem como eu expressar uma coisa na sua inteireza, na sua integridade, se o que eu estou sentindo é outra coisa. O adulto, ele precisa ser autônomo e capaz de se responsabilizar por atender seus próprios desejos, escolhas e responsabilidades. Essa frase aqui, junto com a frase anterior, né, quando a gente fala que a gente é o nosso corpo, quando a gente é criança, a gente tem essa pulsão de vida muito relacionada ao corpo e muito pouco relacionada ao ego. O que é o ego? O ego é aquilo que eu apresento para o mundo, é o meu papel social, é a minha máscara social. Então, através do ego, eu estou na relação com os outros. A criança, ela é muito mais verdadeira que o adulto. Ela não faz tanto uso desse ego, ela faz um uso da pulsão de vida e do movimento para a vida. Conforme ela vai sendo reprimida ou vai sendo condicionada socialmente, né, a sorrir quando ela tem vontade de esganar ou de chorar, tudo isso ela vai desenvolvendo essa estrutura egóica, essa estrutura de personalidade, né? E aí muitos adultos, eles continuam na vida adulta colocando a responsabilidade por satisfazer esse desejo na figura do outro e não assume para si a capacidade ou a autonomia de atender aos próprios desejos, né? Então, a gente entender um pouquinho o que é o adulto integrado e o que é essa criança ferida, para que eles possam fazer parte desse sujeito todo integrado, né? Então, a criança, ela vai nesse movimento da pulsão. Quando ela é reprimida, ela se fecha até ela conseguir sair de novo. E esse é o movimento da pulsação da vida, de crescimento, elaboração desse crescimento, e aí eu vou e cresço mais um pouquinho, e esse é todo o movimento da vida. O adulto, às vezes, ele fica aprisionado na dor dessa criança. E aí ele não consegue fazer esse movimento autônomo de busca e de se apropriar dos seus próprios desejos e da sua própria responsabilidade, né? Então, isso tudo para exemplificar como que o conflito e a falta de expressão impede essa integração. Quando a minha criança está ferida, eu estou presa nesse corpo machucado, né? E eu não consigo integrar com esse ego para agir em proteção a mim mesmo. Então, o adulto integrado é o adulto que pode cuidar da dor dessa criança sem ficar paralisado por ela, né? Paralisado pela dor, né? Ele vai enfrentar essa exposição, essa mobilização. E isso tudo se dá no corpo através da energia, da mobilização da energia. Então, quanto mais comprometido eu estou no sentido do meu autoconhecimento, da percepção de mim mesmo, de tudo isso, menos energia eu tenho no meu corpo, ou menos energia para o prazer, né? Tem pessoas que têm uma energia danada para brigar e que passam a vida toda brigando. E quando acontece algo de bom, não consegue se apropriar disso. Então, isso é o jeito de vida, né? Ou a personalidade de cada um que vai estar determinando como é que eu lido com essa energia no meu corpo. Mente, espírito e alma. Nossa, essa parte do capítulo foi bem intensa na minha leitura, não sei como é que foi na leitura de vocês, porque eu falei assim, como é que a gente vai falar de espiritualidade, deixando claro que a gente não está falando de religião, né? Então, a espiritualidade, ela faz parte de um reconhecimento de
de que a gente pertence a algo maior, que o fim não termina na gente, né? A gente só faz parte desse universo todo, dessa energia que compõe esse universo e todas as relações ou todos os seres vivos desse lugar. Então, a mente, ela é a racionalidade. Ela assume na nossa sociedade uma posição de comando sobre o corpo. Então, a mente manda, né? A mente, ela está relacionada, gente, tanto ao ego quanto ao superego. Aquilo que vem do aprendizado social, aquilo que a sociedade nos impõe como um comportamento aceito ou um comportamento não aceito. O espírito é a força vital do organismo e ele é representado tanto nas religiões, né, como um sopro de vida, né? Tem a ver com a respiração, tem a ver com isso tudo que a gente veio falando de energia até aqui. Então, a força vital do organismo, ela está relacionada com a pulsão de vida e a respiração, que tem a ver com a quantidade de energia que essa pessoa vai ter para viver, para tocar a vida dela. E a alma, como eu estava falando no comecinho, é esse pertencimento ou essa integração do sujeito a algo maior. E aí a gente vai associar isso à ancestralidade e ao futuro, né? Então a gente entender que a gente passa pela vida, mas que a vida existe independente da nossa existência ou não. E o que nos conecta nessa vida é o amor, né? A gente existe pelo amor de duas pessoas que se constituiu esse feto e que desenvolveu essa criança que somos nós hoje, né? E a gente deixa para as futuras gerações o resultado desse amor, né? De como a gente ama e que a gente cuida da nossa criança e multiplica isso. Então, isso é seguir adiante, isso é a gente seguir um caminho da alma. A bioenergética, né? Aí ele apresentou nesse capítulo também sobre energia duas posturas básicas da bioenergética, que são posturas que vão ampliar essa energia no corpo ou que vão mobilizar essa energia. Então a postura, né, mostra a qualidade de contato do sujeito com a realidade e com o próprio corpo. Então a gente tem ali na primeira figura em pé, que é a posição do arco, né? Que depois o Lowen começou a estudar e ele percebeu que fazia parte também de um exercício taoísta que busca a integração do sujeito com o universo, né? Na bioenergética, ele busca essa integração da corrente energética que vai da cabeça aos pés. Então, quando a gente pratica os exercícios de bioenergética, a nossa busca é que essa energia, ou que essa motilidade que a gente chamou, que são as vibrações, que elas aconteçam de maneira integrada pelo corpo todo, passando por todas as partes do corpo. Aí, no decorrer da leitura, né, a gente vai entender um pouco sobre as couraças musculares e esses desvios todos e entender o que acontece no nosso corpo. Mas o objetivo principal da análise bioenergética é essa integração mente-corpo e principalmente essa integração do corpo, essa conexão da gente com a gente mesmo, né? A rigidez impede a fluidez nos movimentos e se há uma cisão no corpo, há também uma cisão na personalidade. O segundo exercício é o exercício do stool. O stool é uma espécie de arco, mas vocês podem ver na região do peito da pessoa que está deitada no banquinho, é uma abertura no peito. Aqui no centro do peito, a gente tem a glândula do timo, que é uma glândula que cuida do nosso equilíbrio, inclusive do nosso equilíbrio fisiológico, emocional. E é aí também que a gente sente o choro guardado. Então, o choro começa aqui no peito, começa com um aperto no peito. Abrir o peito para respirar pode trazer uma sensação de necessidade de expressão, de necessidade de pôr para fora aquilo que estava comprimido ou aquilo que estava reprimido no próprio corpo. E é isso que eu tinha para apresentar hoje e a gente abre a nossa conversa. Então, agora. Sabe uma... Quando você discute, o olhar é outro do que quando a gente lê.
Ainda mais quando eu sou a primeira vez que eu tô lendo e eu não conheço nada assim, palpável para me ancorar. Porque quando você conhece um assunto, você vai lendo, você vai fazendo link, né? Sim, É o meu caso agora. Então, até eu estou fazendo, como eu estou fazendo psicologia, você vai linkando com outras coisas. Também quando fala do Erickson, por exemplo, você vai ligando com Freud, com Lacan, eu faço uma outra viagem, na verdade, eu acho, sabe? Mas semana passada eu falei e falo de novo, né? A importância dessa questão da respiração é muito complicado, eu acho. Acho que é muito difícil, porque todo mundo vai falar, precisa disso e não consegue entender isso. E também, mesmo que você entenda, também não é fácil. Isso eu tiro por mim mesma. Não consigo, é complicado. isso. Ontem eu li um pouco e depois eu fui fazer uma caminhada. E aí eu andando, eu pensei, gente, eu não respiro nem caminhando. E aí, quando você fala dessa criança, a minha mãe era muito rígida. E a minha mãe, a família da minha mãe era obesa. Minha mãe era a única máquina, minha mãe viveu a vida de dieta. Minha mãe não deixava a gente estufar a barriga. A gente está o tempo todo com a barriga para dentro e o peito esticado. Isso desde pequenininha. Então eu não podia respirar, então eu não posso ficar a barriga. Sim. Ela não deixava. Eu já estou com 50 anos, eu tenho a mesma postura. Sim. Gisela tem a mesma experiência que você. Eu aprendi a respirar com os exercícios da prática da bioenergética. E mesmo fazendo a prática, eu demorei uns 6 meses para perceber como eu segurava a minha barriga. E eu percebi um dia que eu estava de calcinha e sutiã na sala, e eu estava assim, parecendo uma Buda sentada toda, né, com a barrigona de fora. E aí, a hora que o meu marido veio para a sala, eu... Ó. Postura, encolhe a barriga. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Faz 30 anos que eu só me permito relaxar a barriga se eu tô sozinha. E olha lá. Porque você vê, você já tá segurando totalmente. E eu tenho isso com a minha mãe, porque a gente era criança, minha mãe botava roupa apertada na gente e ela dava tapa. Segura essa barriga, sabe assim? Segura essa barriga, põe essa barriga pra dentro, coisa mais feia. Igual você. Queria falar que você não tá sozinha, amiga. Isso. A minha mãe também fazia a mesma coisa, mas eu... Você era rebelde. Pelo menos com isso. Isso. E aí eu vou aproveitar a fala de vocês e vou dizer um pouquinho sobre trauma, né? Como é que esse trauma estrutura essa personalidade e que resulta nessa coraça, né? Porque o trauma tanto pode ser algo que interdita, como pode ser algo que repetidamente vai forçando você a um comportamento. Então, cada vez que a mãe dá esse tapa na bunda e manda prender a barriga, ela vai condicionando essa baixa respiração e essa baixa energia, né? E aí a gente vai desenvolvendo aquilo que a gente é hoje e que a gente leva uma vida inteira para desconstruir, né? E que a mudança, Gi, quando você falou assim, nem caminhando, né? Nem tendo consciência, porque a mudança não é aqui. A mudança é no corpo, tá? E é no corpo, e para a psicologia ou para a bioenergética, é na relação. Porque tem o afeto envolvido. Então, quando eu tenho a compreensão analítica e eu tenho a mudança na postura corporal, se eu não tenho a descarga emocional desse conteúdo, ele não me leva a uma transformação de comportamento. Essa transformação no comportamento só acontece quando está ancorado em todos os tripés, que é o emocional, o corpo, né? O corpo, a emoção e integra tudo isso no sentido da compreensão disso tudo. E assim, não tem problema a leitura, todas as leituras são importantes. Então, eu fiz várias anotações, assim, que eu gostaria de... Sim. Mas eu compartilhar algumas coisas, assim.
lá na parte que fala que o prazer e a satisfação são resultado imediato da autoexpressão, e aí logo em seguida ele fala do limite do direito da pessoa, essa autoexpressão, me veio direto na cabeça a adolescência, assim, não só a minha, mas como acho que é de todo mundo, o quanto tá os outros adolescentes, adultos e todo mundo fazendo tanta pressão para fazer aquele adolescente caber nos lugares. Caber e vai cabendo, 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 até um momento que não cabe mais dentro de si mesmo, né? Pelo menos eu vivi esse não caber. E a leitura toda do texto, para mim, faz muito sentido pelo processo da minha história na bioenergética. Então, o texto conversou comigo de uma maneira muito, muito física, impalpável. Teve um outro momento do texto que ele está falando do vasoconstricção, da coisa da energia correndo pelo corpo, né? O intenso furor. E aí eu pensei no meu filho. Eu tenho um filho de 3 anos. Quando ele só passa por alguma coisa que lhe é negado, ou frustrado, ou qualquer coisa parecida, parece que dá para ver assim, o negócio subindo daquele pezinho, que vai subindo, ele vai fazendo estoura na boca, sabe? E aí eu pensei o quanto eu já reprimi isso nos últimos tempos, principalmente em quarentena, eu simplesmente tenho deixado. Aí depois da leitura eu achei que eu tenho que deixar pelo menos um pouco, porque aquele troço que tá dentro dele, ele vai acabar explodindo em algum momento. E aí eu pude, e na minha cabeça eu fui ilustrando várias pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivo muito próximo. Eu sou a primeira delas. Muitas pessoas enrijecidas, que não tem mobilidade no corpo nenhuma, a ponto de quando vai abaixar para botar uma calça ou alguma coisa, precisa se segurar com 20 anos, sabe? Ou colocar, apoiar o joelho, ou porque está tudo endurecido, joelho, quadril, tudo duro, assim, muito duro. E aí, quando pega para mim, Márcia, coisa que a gente até conversou em terapia, assim, pega para mim quando ele fala que eu sou o meu corpo. Para mim, isso, assim, de todas as outras leituras que eu tenho, principalmente da Bárbara Brennan, que fala do Mãos de Luz, eu sinto em mim que é o contrário, que o meu corpo sou eu. E para mim isso tem uma diferença muito grande, porque eu não sinto que eu seja só o meu corpo, mas o meu corpo é integralmente como se fosse um avatar meu. Tudo que tem em mim, como uma fotografia, fica no corpo. Mas uma fotografia dessas novas, né, de 3D, que apalpa, como se fosse uma radiografia constante. Tudo que acontece em mim marca o corpo. E vai marcando, e vai moldando. E é assim que eu sinto em mim, né? Sim. E aí, chegou lá na parte que ele começou a falar do espírito e da energia vital, assim, e aí eu senti muito isso como... para mim ficou um pouco embaralhado o conceito, quando ele descreve espírito e energia vital, lá na página 57, ele coloca tudo no mesmo balaio de gato, na minha leitura, né? E, para mim, quando ele fala de força vital, parece muito o Qi, lá da cultura chinesa, né? O Qi como energia vital e é algo que é propulsora do espírito. Mas que o espírito é uma coisa bem totalmente distinta da religião e a força vital é outra. Como se a força vital fosse combustível do espírito. Para esse corpo existir, para o espírito habitar o corpo. E aí eu acho que, se eu fosse ver, assim, em essência, eu sou o espírito, na minha leitura, né? Eu sou o espírito que, para eu habitar esse corpo, para dar vida a ele, eu preciso da energia vital. O Ti, ou qualquer coisa que tem um monte de nome para isso, né? E aí eu dei uma enroscada, eu rabisquei bastante.
Mas, em simples, assim, no capítulo todo, se eu sem me apegar nesses detalhes de conceito, de tudo mais, acho que... A gente deixou de te ouvir, Jana. Sem me Oi. apegar nesses detalhes de conceito, coisas pequenas, eu acho que o capítulo todo, como uma coisa inteira, para mim ele faz muito sentido e é muito perceptível no meu corpo, na minha história, no meu tratamento. E eu fiquei muito feliz assim de ver por escrito algumas coisas que a Márcia já tanto falou e a gente já tanto experimentou no grupo. Principalmente a coisa do arco, que eu não pensei que fosse tão importante. E eu me dei conta que no grupo assim, eu achava que tinha que o super inclinar, super ir lá para trás. Nossa Senhora! Não é alongamento, né? E não ganha quem tem um alongamento melhor. Essa é a grande sacada da bioenergética, eu acho. A gente não está ali pela performance, né? Eu adorei essa parte, fui lá para frente do espelho, porque eu estava, não conseguia ver nada, agora uma imagem que não significa o que ele faz a leitura. Sim, sim. E posso falar mais um negocinho? Vai? Um tiquinho só. Ele coloca, lá também na página 57 ainda, porque aí conversa com o que eu estava estudando sobre mecânica quântica, e na página 57 ele fala uma coisa, e na página 58 ele vai para outra, que um momento ele discorda para no outro ele concordar. Porque o principal da mecânica quântica, ao meu ver, é que a separação é uma ilusão, que não há Isso. separação, é tudo integrado, estamos todos integrados, né? E a gente só pode estar integrado, pelo que se conhece hoje de ciência, eletronicamente, né? Subatomicamente, energeticamente, o que flui na energia. E aí, quando me pega lá, voltando à questão do corpo, né? Sobre eu sou o meu corpo, e eu acho que na época em que o livro foi escrito, ainda não tinha se avançado tanto no conhecimento das várias camadas do corpo. E aí o que eu percebo é o corpo como várias camadas. Essa que eu consigo pegar aqui é a mais densa. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer os exercícios e começa a perceber a carga, eu entendo que essas são partes do corpo mais sutis. E até eu acabar, de fato, o que seria o meu corpo, tem um monte de camadas eletrônicas que eu não vejo, que eu não consigo perceber no meu estado normal de consciência. Isso. E aí que eu me enrosquei um pouco. Ok. O corpo, ele fica muito no lugar do ego, né? O corpo, esse corpo musculatura. Quando a gente começa a atuar na musculatura, a gente está atuando naquilo que é a couraça muscular. E quando a gente vai entrando nesse caminho de distensionar essa couraça muscular, a gente vai encontrando esses fluidos, que é aquilo que ele falou do fluxo das águas no corpo, tudo faz parte do corpo, né? Como a Cris falou no começo, não tem nenhuma parte do corpo que está longe de você. Você é o corpo inteiro, desde os pés até o fio de cabelo, enfim. Então, essa integração ela é muito dinâmica, né? E aí a gente pode pensar no como que o inconsciente contempla essa ideia desses múltiplos corpos, como é que esse aparelho psíquico que foi descrito lá, né, no início do século XIX, como que ele integra bem ou como ele conversa bem com essa ideia do corpo como representante desse indivíduo, desse sujeito. Então, quando você fala da mecânica quântica, é isso. A gente, na verdade, ele separa esses corpos, mente, corpo e alma, para ficar uma coisa didática, mas um não existe sem a relação com o outro. A gente está tudo integrado no movimento. E aí ele diz assim que estar saudável é estar em movimento.
Não é priorizar o um ou o outro, e sim a gente poder integrar isso tudo que somos nós. Uma coisa que, vendo tudo, a Janaína não consegui ouvir muito você, porque começou um chororô misturado com queda de internet, aquelas coisas de corpos em movimento, sabe como ela é que é, mas eu ouvi, e muita coisa também saltou os olhos quando eu li, evidenciaram, achei bem massa. E o que a Gisela e a Mariana falaram, me lembrou uma parte que me chamou bastante atenção, quando ele fala aqui, da questão da cultura, né, da cultura das relações também, que tiram a energia, né? E aí eu lembrei muito dos padrões, né, dos padrões corporais, sociais. Então, por exemplo, né, a barriga, né? Eu sofri muito disso e minha mãe ainda me dava calça de cintura baixa, né? Hoje eu vejo e falo, mas que injustiça! Não era minha respiração, né? Então, como esses padrões, as redes sociais, aí a gente pode ficar horas aqui elencando tiradores de energias sociais e culturais, e olha que louco, eles tiram, sucumbem o indivíduo, o sujeito, e depois eles nos vendem energia sintética, né? Então, um boom de remédios para aumentar a energia, a virilidade sexual, não estou dizendo de casos que realmente há um problema fisiológico e isso é necessário, que bom que a medicina e a ciência está a serviço, né? Mas veja só, energético, cirurgia, cinta, né? Então eu tiro te dou uma barriga, eu faço você não olhar para sua barriga com amor e te vendo uma cinta que vai segurar ainda mais sua respiração, né? Então eu fiquei vendo esse ciclo social e cultural da tiragem de energia e como isso é lucrativo, né? Isso houve um consumo muito grande, né? E em contrapartida, você não vê muito forte socialmente. Vamos fazer uma bioenergética? Vamos conversar sobre isso? Vamos permitir esse choro? Não, é tudo muito dentro do sintético, do plastificado, né? Sim. Isso que estou ressoando aqui. Que legal. Boa reflexão, Carol. Né? Porque traz a gente para o nosso papel social também. O quanto que eu deixo isso tomar conta, o quanto que eu consigo resistir a isso e quanto eu acolho isso no outro, né? Porque não basta eu me machucar, eu machuco o outro que está do meu lado também. Essa coisa social, quando você fala lá da pulsão de vida, né, que a gente entende que é o id, né, que é o que a gente nasce, que é o nós não permitimos, nós temos que recalcar ele porque não é permitido chorar, né? Mesmo porque o chorar é ser fraco, né? Sim. E é uma questão de fraqueza, né? Quando você lê lá sobre o espírito, eu fiz uma anotação aqui, mente, espírito e alma, né? Quando eu li, eu fiquei assim, primeiro eu tentei separar as partes, né, e pensar só na mente, né? Só no racional, só no ego, no superego, né? Como que esse ego, ele tem que ser muito forte, né? Ele controlar esse vídeo, né? Para controlar essa função. Isso. Né? Porque a criança, olha, eu estou com um neto de 3 anos, vai fazer 4 anos. E eu fico vendo nele hoje, assim, eu terei que voltar a ter filho para me acertar com meus filhos, né? E agora, né? Você faz psicologia, você leva, tem mais tempo, eu não estou na corrida do trabalho, do dinheiro, de educação, de educar filha, é outra pegada, né? E eu vejo meu filho fazer com o meu neto o que eu fiz com ele, tipo, para de chorar, olha esse choro. Esses dias eu chamei meu filho no canto, deixa ele chorar. Manda ele pro quarto, quando ele tá aqui na minha casa, quer chorar? Quero. Vai lá no quarto, chora, quando você quiser chorar, depois você volta aqui. Vovó te ama, quer chorar? Chora. Sim. Né? Tudo bem também chorar, né? E aí ele tava com a mãe dele falando assim pra mãe dele, falando pra nós, eu não chorei, né, mamãe? Eu não fiz isso. Eu falei, olha, o ego tá começando a ser construído aí, né? 4 anos, 5 anos, e se fortalecendo, né? Isso é muito ruim, porque o meu filho, a gente erra com mais velho, né? Muito com o mais velho. Com os outros a gente erra também. Mas o mais velho, você quer provar que você é uma mãe perfeita e quer que ele seja perfeito. Sim. Eu vejo o meu filho o tempo todo, ele não respira, ele é reprimido, ele não mostra o sentimento.
E é uma queixa da esposa hoje. Que ela fala, eu falo com o Caio isso e aquilo, ele fica essa cara aí, né? Mas aí eu olho para ela e falo assim, a culpa é minha. Primeiro porque eu não mostro sentimento, eu tenho essa dificuldade, hoje eu estava falando assim, gente, eu já fui em terapia, e eu estou fazendo uma aula de Lacan, e segunda-feira ela me pegou na aula, que ela falou assim, tem gente que vai, as pessoas chegam no teu consultório, já com a coisa pensada no que vai falar, então ela não entra na terapia. Sou eu. Sou eu, exatamente eu, né? E agora quando a gente fala, eu lendo lá o capítulo e pensando nessa coisa de estar bem com a criança, a hora que eu pensei na alma, que eu saí da mente, fui para o espírito e da alma, e eu pensei, o que eu tenho que voltar? Eu não preciso pensar, porque até agora, isso me dá uma agonia. A hora que eu penso em mim, nessa criança, eu tenho muita coisa aí para resolver. Para olhar. Isso, de respira, né? Segue respirando. Vem. Eu estou encantada com o pessoal que está compartilhando aí, de verdade, está sendo maravilhoso, porque eu estou vendo que apesar de sermos tão diferentes de idade, de formação, de tudo, né? De Sim. crenças, de tudo, como a gente é igual, como a gente tem os mesmos problemas respiratórios que vêm lá da infância, né? Sim. Os mesmos bloqueios. E quando eu escutei a Gisela agora falando negócio de culpa, de mãe, eu comecei uma época a falar, como eu me arrependo, estava falando com a minha mais velha, que você conhece, Márcia. Estava falando para ela, eu tenho... Porque eu reproduzi uma vez um comportamento que eu odiava da minha mãe, e eu fiz, tudo bem, eu era mais jovem, era inexperiente, mas eu fiz uma coisa que eu odiava, que é ter aquele surto de ficar muito brava, e vim puxando ela pela orelha. Até hoje aquilo me marcou profundamente. E ela, mãe, eu nem lembro disso. Né? E você fica falando das coisas que você errou, que você... Poxa, olha teus filhos, né? São 3 adultos equilibrados, pessoas do bem, pessoas felizes. Tipo assim, não estou falando que eles são perfeitos, não é isso. Sim. É que a gente fica super valorizando os erros da gente, né? Como se eles não fossem, como se o resultado não tivesse sido bom, e não é verdade, né? Sim. Aí entra nessa coisa de querer ter sido perfeita mesmo, de que aí eles não teriam nada para ninguém reclamar de nada, porque se tem algum senão é culpa tua. Né? Eu acho que é uma certa, até uma coisa do orgulho, de querer achar que você vai dar conta da tua vida e da vida de todos. E que se alguma coisa saiu errada, lógico, a culpa é tua. Você que foi incompetente. Né? Você que não controlou todas as reações, você que não previu, você que não, no momento X, Y ou Z, a tua reação criou um trauma para o resto da vida, e é uma necessidade de perfeição absurda que a gente fica, né? Isso. Então, mas eu estou assim, impressionada mesmo, cada comentário, de cada colocação, como que a gente é tão parecido. É muito interessante. E que bom, né? Porque aí essas partilhas são partilhas de cura mesmo, quando a gente vai se dando conta e percebendo isso tudo. Faz parte do ser mãe essa questão da culpa, né? E essa questão da culpa, ela permanece até que os nossos filhos se tornem autônomos. Então, se a gente produz, no sentido de educar crianças que vão ao caminho da autonomia, o que é autonomia? São esses filhos tomarem a própria vida nas mãos e se responsabilizarem por aquilo que eles são e que eles desejam ser. Então, nessa sociedade que a gente vive, não tem jeito da gente se desenvolver sem o trauma. E a gente vai aprender nesse livro da bioenergética que o trauma, ou que a defesa do trauma, ela é muito rica.
ela traz características de personalidade que são muito fundamentais para a nossa alegria também. Entende? Que a pulsão de vida, ela atravessa esse trauma e que ela consegue trazer esse prazer para a vida. E aí, quando a gente educa crianças que se tornam seres autônomos, capazes de se apropriar da própria vida e fazer as escolhas lá na frente, a gente acertou. Não importa o que eles estão carregando, não importa como eles vão lidar com isso, mas eles têm condições de tomar isso nas mãos e de seguir adiante. Então, isso é acertar. A gente deu a vida e a vida segue, tá? A vida segue independente da gente querer ou não querer, ou de ser do jeito que a gente quer ou não ser do jeito que a gente quer. E a gente precisa encerrar hoje. Para a próxima quarta-feira eu vou preparar só 3 slides e vou falar rapidinho, porque a discussão é muito mais gostosa, muito melhor. Meninas, obrigada. Obrigada, foi ótimo. Super gente. Valeu. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.